Graça e paz, você que está assistindo, você aluno querido e você que quer conhecer o Rema, seja bem-vindo a mais uma exposição da Palavra de Deus. Esse é um tempo onde Deus está ajustando coisas e trazendo uma visão mais ampla do reino dele dentro de você. Amém? Não deixe nada lhe distrair. Eu declaro sobre a sua vida que nada vai atrapalhar esse tempo. Esse tempo agora é um tempo propício para as mudanças de Deus na sua casa e na sua vida neste ano ainda. Este ano de 2020 não acabou, ele está só começando e Deus tem coisas surpreendentes para a sua vida. Então eu convido você a estar atento à palavra, a não se distrair, a não perder o foco, a estar atento às palavras que nós iremos falar, aos versículos que iremos introduzir, para que a sua fé possa ser aumentada e desenvolvida durante toda essa matéria. Esse Rema Plus é para trazer para você um plus de Deus, um a mais de Deus, para que você possa ser enriquecido. Você já vem sendo enriquecido pelos outros professores, pelo professor Marcos Honório, que deu a matéria de forma maravilhosa. Nós estaremos aqui apenas trazendo mais enriquecimento para o seu coração. Amém? Então a matéria que nós iremos falar agora é sobre justiça de Deus, tá? Essa matéria é poderosa, ela mudou a minha vida e eu tenho certeza que ela vai mudar a sua vida também. Tá bom? Então, como a gente gosta e eu gosto de fazer, essa matéria, ela tem um quê diferente para mim, porque ela me trouxe um entendimento e uma clareza que eu não tinha antes. Antes eu era uma pessoa muito religiosa, né? Tem pessoas que nasceram no lar cristão, foi o meu caso. Eu não cheguei a fazer e a farrear e a conhecer o mundo, mas eu conheci Jesus muito pequena e ali conheci o Senhor e aceitei Jesus, tá? Isso não quer dizer que a gente não pecou, então a gente precisa nascer de novo. Mas só que eu dentro daquele contexto precisava conhecer um pouco mais. Então a religiosidade acabou sufocando muita coisa que eu poderia ter de Deus e ali eu não pude desfrutar. Então, com essa matéria, Justiça de Deus, eu pude perceber quem eu sou em Cristo Jesus, tá? E você que talvez não tenha nascido no lar cristão, mas você conheceu talvez um outro lar, onde não teve tanta exposição à palavra de Deus, também vai ser poderoso para você e talvez seja até melhor, tá bom? Porque eu tive que jogar algumas bagagens fora para que o novo entrasse. Você já está recebendo o novo agora na sua vida, tá bom? Então essa matéria, Justiça de Deus, tá? Eu gosto de dizer que essa matéria, ela desmistifica algumas palavras que nós temos no nosso cotidiano no Brasil, tá? No Brasil nós temos a ideia de que justiça é quando nós estamos colocando alguém para receber aquilo que ela realmente lutou para ter, né? Ela trabalhou a vida toda, então ela precisa justiça nisso aqui. Então ela precisa receber um salário justo, não é isso? E também temos aquela ideia errada em alguns momentos de achar que justiça é quando alguém comete um erro e a gente vai punir aquela pessoa. Isso na verdade não é uma justiça, isso é um julgamento, isso é um juízo. Então existe uma diferença entre justiça e um juízo. Isso é muito importante você entender, tá? Para que você não use a palavra achando que é uma coisa e ela não é. Tá bom? Então você que está assistindo, fique bem atento a esses detalhes que estarão trazendo uma clareza maior para o seu coração, tá bom? Então vamos lá. Ser justiça de Deus, o que significa? É estar em uma posição ideal diante de Deus, em plena confiança, como um filho se coloca diante de um pai, tá? Essa é uma definição muito simplória que eu mesma acabei criando da minha forma de estudar a palavra de Deus. Então, ser justiça de Deus é muito além do que a gente entende no português, tá?
O ser justiça de Deus é estarmos em uma posição, na mesma posição que Deus. Isso é muito forte, né? Se nós formos estudar a palavra, e aqui a gente não tem tempo para minuciar, trazer alguns detalhes, né, sobre esses textos, mas se você for estudar Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, você vai encontrar o perfeito plano de Deus para a humanidade. Você vai encontrar ali Deus criando, recriando a terra, fazendo do meio do nada a existência de tudo. Esse é o nosso Deus El Shaddai, é o nosso Deus Adonai, é o Elohim, aquele que tem o poder e que pode fazer do meio do nada tudo. Entende? Então nós encontramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo arquitetando e criando tudo aquilo que estava no coração de Deus. Deus queria que o homem fosse a imagem e semelhança dele aqui na terra. Deus, ele governa os céus, mas a terra ele deu aos homens, para que os homens governassem assim como ele governa. E por isso que Deus não coloca na vida do homem apenas uma característica de um ser pensante, tá? Ele coloca o homem para ser a imagem dele. O homem vai refletir o governo de Deus, a sabedoria de Deus, tá? E a semelhança de Deus, nós podemos perceber aí que não é apenas algo externo, mas é algo muito mais interno, é o caráter, é a essência. Ninguém consegue governar sem um caráter que traga uma substância naquilo que você vai governar. Você não pode governar sem sabedoria, você não pode governar sem a graça, você não pode governar sem ter segurança. Então a semelhança de Deus é o caráter de Deus dentro de você. É o poder de Deus dentro de você agindo na terra. Só que Deus planejou o homem para ser perfeito. Tá? E essa posição do homem é uma postura de justiça, tá? E essa postura de justiça é uma posição, é como uma cadeira. A gente pode imaginar a justiça também como uma cadeira, aonde eu me sento para governar. Eu me sento para ser tudo aquilo que aquela cadeira diz que eu posso ser, tá? Pensa direitinho comigo em relação ao governador. Quando ele está sendo eleito para ser o governador de algum local, simplesmente ele não deixa de ser governador quando ele vai no supermercado, tá? Ele não precisa estar só sentado fisicamente em uma cadeira, porque ele já tem esse poder nele. Entende? Assim é o Filho de Deus. Eu não preciso estar falando para todo mundo que eu sou filho de Deus. Simplesmente quando eu chego em um lugar, essa posição, esse caráter de Deus, ele começa a incomodar quem está perto. E quem está perto vai falar: puxa, ela fala diferente, ela anda diferente, ela se comporta diferente. Ela tem algo que traz uma excelência. Ela não parece ser uma pessoa qualquer. Ela é da realeza. Então, muito mais do que uma cadeira, do que uma posição, é quem nós somos por dentro. Então, o grande problema que aconteceu foi que Deus projetou o homem para viver essa vida de excelência, mas o homem se perdeu. O homem tirou os olhos daquilo que era para continuar olhando, para Deus, para a palavra que ele deu naquele jardim do Éden. Deus falou para ele assim: Adão, você pode comer de todas as árvores desse lugar, você pode comer todos os frutos que aqui estão, você só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ok? Eu quero que vocês abram aí, se vocês puderem. E aí eu vou te dar um tempinho. Em Gênesis capítulo
2, abra comigo aí rapidinho, para que nós possamos entender melhor. Tem fogo de Deus aí? Diga para o seu irmão que está aí no seu lado. Tem fogo de Deus? Diga, tem. Amém? Capítulo 2, versículo 9 diz assim: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E aí você pode repetir comigo: Deus é bom. Deus não faz nada para ser feio. Deus não faz nada para ser horrível. Deus faz tudo para ser agradável. Enquanto você está longe de Deus, você fica desagradável. Isso é muito sério, já está indo aí a palavra para alguém. Então Deus criou tudo para ser visivelmente bom e agradável. Veja, as árvores eram assim. E diz a Bíblia, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Seja transportado agora, vamos agora para o jardim do Éden. Vamos fazer uma viagem. O jardim do Éden era um lugar dentro de um lugar. O Éden era um ambiente e Deus fez um jardim no meio desse ambiente. Deus não queria apenas que Adão tivesse o Éden, a terra para governar. Deus não fez apenas esse ambiente para Adão. Deus fez um castelo para Adão. Deus fez uma casa de delícias para Adão. Veja que Deus, ele é macro e ao mesmo tempo ele é micro. Ele é detalhista. E ele sabia que Adão precisava de um ambiente agradável. Ele precisava de um ambiente confortável. Então, conforto não é coisa do diabo, não. Amém? Conforto e excelência já vem de Deus. Ok? Agora nós só podemos entender uma coisa. Quando nós estamos fora do propósito de Deus, muitas vezes o inimigo vai querer trazer um falso conforto para que nós fiquemos naquele lugar e não avancemos. É diferente. Mas a Bíblia fala aqui que Deus preparou um jardim no meio do Éden. E a Bíblia chama que esse jardim do Éden é lugar das delícias de Deus. Que coisa tremenda. Isso já nos ensina uma coisa. Que o fato de estarmos com Deus não quer dizer que não temos mais livre-arbítrio. E a Bíblia diz que no meio desse jardim, Deus coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas irmã, como é que Deus, sendo onisciente, sabendo do futuro, que essa árvore do conhecimento do bem e do mal vai produzir pecado no homem, para que Deus coloca essa árvore lá? Porque Deus não trabalha com manipulação. Deus não trabalha com jeitinho. Eu tenho que fazer para ele gostar de mim. Não. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela é uma tipologia do livre-arbítrio. Deus nos ama tanto que Ele jamais vai querer que você sirva a Ele, porque Ele tem uma bênção para te dar. Porque Ele tem um carro importado para lhe dar. Porque Ele tem um casamento lindo para lhe dar. Ou porque Ele tem uma empresa ou um concurso público para lhe dar. Ele não quer que você sirva a Ele manipulado pelo que Ele pode dar. Não, no meio da bênção, no meio das árvores agradáveis, estava ali o livre-arbítrio. E é nesse ponto que Deus não abre mão, é uma lei irrevogável de Deus pela eternidade. E Ele estabelece isso no céu. E é lá no céu
que teve uma rebelião também por causa disso. Lúcifer, ele era um anjo lindo. Ele trabalhava para o Senhor, ele tinha governo, ele tinha beleza. Mas ele tinha algo que todos os anjos têm: livre-arbítrio. E Deus não vai tirar isso por capricho, porque Deus é justo. E justo é aquele que não abre mão por coisa nenhuma. Ele não se move do lugar por nada e ninguém. Esse é um Deus confiável. Você pode confiar nesse Deus, porque nele não há sombra de variação. Se ele diz que ele é bom, é porque ele é bom. E quem chama ele de bom? Jesus. O Pai é bom. E se Deus é bom, por que uma epidemia? Ai, irmão, pelo amor de Deus, não toca nesse assunto. Irmão, Deus não elaborou doença. Deus não fabricou epidemia. Deus não fabricou coronavírus. Deus é bom. Deixe claro no seu espírito quem é Deus. Porque quando Ele está bem claro em você, Ele é confiável. Amém? Você precisa crer nisso. Você precisa estar persuadido em relação a isso. Porque para você andar de cabeça erguida, você tem que saber que pai você tem. E que o caráter dele não muda. E a Bíblia diz que ele coloca no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a árvore da vida. Nós não vamos nos deter a isso. Porque vocês já tiveram isso com o irmão Marcos Honório. Mas Deus fala lá no versículo 17. Mas da árvore, disse no versículo 16, perdão. Diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Irmã, mas eles estão no jardim do Éden. Adão é inteligente e precisa de uma ordem? Lógico. Adão é chamado de alma vivente. Ele não é chamado de espírito vivificante, porque Jesus é chamado de espírito vivificante. Jesus é o último Adão que viria. Amém? Adão, o primeiro Adão, a Bíblia chama ele de alma vivente. Ele estava em crescimento, em conhecimento de Deus. E ele precisava de um stop. Pare, até você entender tudo na plenitude. E diz assim o Senhor para ele: deu-lhe ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, sem sombra de dúvida, certamente morrerás. E aqui ele está falando de uma morte, irmão, chamada morte espiritual. E essa morte espiritual, ela abre porta para a morte física. Diga-se de passagem que Adão estava no Éden, mas Adão não estava em um ambiente de eternidade. Sabe qual é o ambiente de eternidade? Os céus. Terra é carbono, é sol, é lua, existem estações, dia, noite. Aqui não é eternidade. Aqui Deus estabeleceu para que o homem governasse, crescesse em conhecimento com Deus, andando com Deus, até que ele se tornasse maduro o suficiente e entendesse o porquê Deus disse não para ele. E na hora em que ele entendesse, entendi, andando com Deus. Porque a gente só se torna maduro andando com Deus. Quando você para de andar com Deus e começa a andar com Deus me livre,
e começa a andar com pessoas que não é para andar, e começa a ler e assistir coisas que não é para assistir, aí vem Deus me livre. E aí você começa a sair do foco de Deus. E o desejo de Deus é que o homem, além de ser a imagem dele, semelhança, e governasse, e sujeitasse a terra, e formasse aquela linda família que ele já tinha com Eva, é que ele permanecesse uma vida progressiva no conhecimento de Deus. Por isso, alma vivente, ele estava crescendo, ele estava desenvolvendo um relacionamento com Deus maravilhoso, que trazia para ele grandes e grandes informações, grandes e grandes maturidades. Ao ponto dele se tornar tão maduro que ele iria olhar para a árvore do conhecimento do bem e do mal, iria entender e dizer: agora eu sei porque eu não devo comer você. Porque se eu comer, eu vou me separar de Deus. E eu não quero isso. Então Adão está num processo. Diga para o seu amigo que está perto de você: processo. Se Adão está num processo, Deus respeita o crescimento de Adão e de Eva também. Só que a Bíblia fala que Satanás, no capítulo 3 de Gênesis, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer sim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Eu lhe pergunto, para que é que uma mulher ou um homem vai ficar discutindo com aquilo que Deus falou para nem estar perto? Já começa aí um problema, ok? Mas só que esse problema Deus já sabia. Porque Deus, como eu te falei, Deus dá o livre-arbítrio. Deus não vai colocar uma coleira em Adão e Eva para dizer: não vá até perto da árvore, não. Assim é na nossa vida cristã. Quando nós nascemos de novo, Deus nos recoloca. Por isso, redenção é uma ação de Deus de recolocar o homem no Éden. É de colocar o homem nas delícias de Deus. Quando eu creio em Jesus, eu me torno filho de Deus. Novamente. Porque Adão era filho de Deus. Entende? Então, mesmo eu sendo filho de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus, Deus não tira de mim o livre-arbítrio. E por isso que Deus faz questão de mostrar que até no Éden, Deus vai agir assim. Amém? Continue lendo comigo. E Deus faz o seguinte: Deus viu que Adão e Eva pecaram, e ele imediatamente lança uma promessa dentro do jardim, que vocês já viram. Lá no versículo 15, ele diz para a serpente que o diabo estava nessa serpente. Ele diz: porém inimizade entre ti, ó serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te pisará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém? Então Deus estabelece aqui, antes de Adão sair do jardim, e Adão já estava morto espiritualmente, porque ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. A esposa dele deu para ele. Por isso que é muito importante, você que é casado, você que é esposa, você precisa saber o que você está alimentando os seus ouvidos, porque a mulher, ela tem uma habilidade de ser ajudadora e influenciadora. Esses atributos de ajudadora, de influenciadora, vêm do Espírito Santo. E a mulher tem isso. E se você é uma mulher, você tem que saber o que você está influenciando na sua casa. E também o homem, o que está decidindo na sua casa. Para que Satanás não entre na sua casa. Amém?
Eu creio que alguém está recebendo aí essa parte. Amém? E a Bíblia fala que quando eles pecaram e ficaram longe de Deus, algumas características aconteceram com eles. E eu quero que vocês prestem atenção nisso. Após a queda de Adão, coisas começaram a mudar na vida e na trajetória de Adão. Adão agora, ele tem medo. Adão agora tem vergonha. Sentimentos esses que ele não tinha. O medo, ele é a ausência de proteção. Quando Adão peca, ele perde proteção divina. Então agora a voz de Deus, que era a proteção dele, a voz de Deus agora lhe traz medo. Porque a natureza que Adão agora recebe não é mais de Deus. É uma natureza modificada e decaída. E essa natureza vem de quem? De Lúcifer. Rebelião. Ele decidiu não ouvir as instruções de Deus e se rebelou contra Deus. Numa proporção diferente, mas foi. E esse medo invade Adão, porque a voz de Deus não é mais aquela voz amigável. Não é mais aquela voz de quem anda junto. Quando o homem se afasta de Deus, ele tem medo de Deus. Então, medo não é uma criação de Deus, mas ousadia vem de Deus. E é por isso que a palavra nos fala que Deus nos deu em Cristo Jesus espírito de ousadia, não de medo. Ai, eu estou com medo. Ai, agora esse coronavírus. Ai, meu Deus, e agora? Amados, Deus não vai cair do trono por causa de um vírus. Deus está acima e Ele enviou o Filho dEle para que todo espírito de medo saia da sua casa. Você tem a autoridade em Cristo Jesus como Filho de Deus para dizer para Satanás: saia da minha casa, porque aqui pertence ao Cordeiro de Deus. Doença, vai embora. Sintomas, vai embora. Porque, amados, não vamos negar que o diabo vai lançar medo. Ele vai, nós estamos aqui na terra. Ele vai querer jogar aquele medo, aquela angústia. Ai, meu Deus, estou resfriada, será que é isso? E aí você vai se levantar por dentro. E você vai falar Salmos 118, versículo 17. Numa antiga aliança, o salmista disse: não morrerei, antes viverei e contarei os feitos do Senhor. 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ai, irmã, mas eu perdi alguém na minha família. Não importa, continua falando. Não importa. O que o diabo está querendo é cansar as pessoas. Não desista. Deus continua sendo bom. Eu sei que não é fácil, mas você tem um combustível novo dentro de você. O espírito de vida e ressurreição está dentro de você. E é exatamente isso que Adão começou a sentir medo. Adão começou a sentir vergonha. Ele olhou para ele viu que ele estava nu. Detalhe, não é que Adão não sabia que estava nu. Mas Adão, ele não tinha a consciência pervertida. Ele olhava para a nudez dele, mas ele não via malícia. Pegue uma criança pequenininha, um bebê, bote ele correndo dentro de casa, peladinho, para você ver se ele tem vergonha dele. Ele não tem. A essência da criança, a essência é de Deus.
Ela não gosta nem de roupa. A criança sai correndo e você corre atrás dela. Vem aqui, menino, você quer ficar pelado. E ele está feliz. Porque ele não está com maldade. Ele não está com malícia. Mas Adão adquiriu maldade. A glória de Deus. Porque uma pessoa que anda com Deus tem glória. Moisés, também chamado de Moshad, em hebraico. Moisés subiu no monte e orou a Deus. E estava com Deus. E o rosto dele, quando desceu do monte, era outro. Havia glória em Moisés. Havia brilho em Moisés. Abra comigo lá em João, capítulo 1. E na sua vida, eu declaro brilho de Deus. Na sua casa, aonde você chegar na padaria, com máscara, né? Você está de máscara, mas vai estar o brilho de Deus. Amém? Vai estar o brilho de Deus. Diz assim, João capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o verbo. Está falando de Jesus que estava com Deus, a palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Adão andava em luz. E diz a Bíblia, a luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. Pode perceber que quando Caim peca, mata o seu irmão, o semblante dele muda. O pecado tira o brilho da glória de Deus e é visível também. Se você está andando cheio do Espírito, o seu semblante é outro. Parece até que você usou Mary Kay. Parece até que você usou uma maquiagem internacional. Mas não, as pessoas vão olhar e falar assim: nossa, por que sua pele está tão clara assim? Aí você fala: não, eu acordei agora, lavei meu rosto. Uau, humildade. Mas por que está tão limpo assim o seu rosto, o seu resplendor do seu rosto? Amados, a presença de Deus, ela faz com que até o nosso rosto brilhe. Amém? Há um brilho de Deus em você. E Adão perdeu isso. E ele olha para ele e ele reconhece: estou sem a glória, estou sem brilho. Eu sei que eu sou nu. Eu sei que eu estava sem roupa, estava sem maldade, mas estava sem roupa, mas eu tinha presença. Agora eu não tenho mais essa presença. E algo me deixa vulnerável. Porque nudez é isso. É deixar você vulnerável. Você quer se proteger para ninguém lhe machucar. É ou não é? Então, no Antigo Testamento, justiça, essa posição de justiça, ela também é tida como vestimentas. Amém? Nós, quando estamos em Cristo Jesus, nós fomos revestidos, nós fomos cobertos da realeza, nós fomos revestidos de justiça. Amém? E é isso que Deus quer que você faça. É você andar à altura. E voltando lá para Gênesis, para a gente só dar esse plus aí para você entender. Lá em Gênesis capítulo, que nós estávamos 3, quero abrir um parêntese aqui. Versículo 17. Deus fala para Adão: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra
Preste bem atenção nisso. Maldita é a terra por tua causa. Meu Deus. A terra não era mais a mesma. E diz a Bíblia que em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Abre-se um parêntese. Trabalho é de Deus? É. Porque Adão trabalhava. E Deus trabalha até hoje. Entra sábado, entra domingo, Deus está trabalhando. Tá? Quando fala de sábado, é uma pré-figura de Cristo. O nosso descanso em Deus, que nós temos em Cristo. Mas a Bíblia diz que a terra se tornou maldita por causa de Adão. E essa terra começou a produzir cardos e abrolhos. Não existia, cardo significa, e abrolhos significam espinhos. Então a terra não tinha espinhos. A rosa que você pega, ela não tinha espinho. Então a maldição, porque agora quem vai governar não é mais Deus. Agora ele aceitou o governo de Lúcifer. Meu Deus, isso é muito sério. E graças a Deus que Jesus veio a tempo. Amém. Você pode se alegrar com isso aí? Amém. E a Bíblia diz, em fadiga você vai trabalhar e comer o seu pão. Ou seja, você trabalhava no meu jardim o dia inteiro, mas não precisava suar, ficar cansado. Hoje a gente fica cansada quando a gente trabalha. Então trabalho não é errado. O problema é que hoje o trabalho trouxe um cansaço por causa de Adão. O problema foi só o cansaço. Você está me entendendo? E a Bíblia diz que do suor do teu rosto comerá o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, e ela se tornou mãe dos seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Nós encontramos aqui o primeiro sacrifício, derramamento de sangue, para que alguém fosse coberto, para que a justiça cobrisse alguém. E não poderia ser folhas, não poderia ser figueira, não poderia ser palha, tem que ser alguém morrendo, derramando o seu sangue e cobrindo esse alguém. Então aqui nós encontramos o primeiro sacrifício de Jesus. Lá em Apocalipse, abra comigo. Lá em Apocalipse 13, versículo 8 diz assim: E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro de Deus, ele foi morto desde a fundação do mundo. Veja que Deus já pré-anuncia aqui, com a morte de um animal, para revestir alguém. Perceba que somente através de derramamento de sangue é que haverá remissão, redenção, para que essa pessoa se torne protegido, filho de Deus. Amém? Está dando para entender um pouco? Eu espero que sim, tá? E aí a gente continua. Abra lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Diz assim: aquele que não conheceu pecado. Está falando de quem? Jesus. O que é conhecer para você? Conhecer não é você apenas saber que aquela pessoa existe. Ah, eu conheço o presidente, mas nunca falei com ele. Isso não é conhecer. Isso é saber, isso é ter uma informação sobre alguém.
Conhecer, no hebraico, é a mesma coisa que experimentar, provar. Quando a gente diz assim, Adão conheceu Eva e nasceu Caim, significa o quê, minha gente? Significa que ele não conheceu ela naquela hora. É que ele teve uma relação muito íntima e gerou um bebê. Então, para os judeus, conhecer não se limita apenas à ideia de que, eu conheço fulano de ouvir falar. É alguém que experimenta e prova. E aqui a Bíblia fala, Paulo diz, aquele que não conheceu o pecado. Ou seja, Jesus não provou o pecado, diferente de Adão. Adão comeu, isso é conhecer, entende? Ele provou e fez parte dele. Então, existem duas formas de você conhecer alguma coisa. Ou você come esta coisa e esta coisa faz parte de você, e você se torna um com essa coisa, ou você sabe, porque alguém experimentou, porque alguém viveu, e diz, eu não quero isso, porque isso aí não é para mim. Eu não preciso me tornar mal para saber que mal é mal. Então, aquele que não conheceu o mal, o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Para que através dele, com a morte de Jesus, naquela cruz, e outra, é uma morte que o sangue todo tem que se esvair. É assim que a aliança é feita. Eu acho que vocês tiveram essa matéria, com certeza, a aliança de sangue, aonde todo o sangue do animal precisa se esvair, porque a vida está no sangue. O fôlego está nas hemácias, está no sangue. Então, para que haja uma redenção, o sangue do Cordeiro tem que se esvair todo. E Jesus está na cruz. E quando ele está na cruz, o sangue dele, ele já vem sendo machucado durante todo o processo até chegar na cruz. Ele fica em carne viva. Ele não apenas ficou machucado, arranhado, ele foi dilacerado. A Bíblia fala que foi prazer de Deus moer Jesus. Rapaz, isso é muito sério. Que amor é esse de Deus de sacrificar o filho dele? Ele não sacrificou um anjo. Ele não fez uma reunião no céu e falou assim, anjos, apareça, eu vou ver qual é o melhor anjo aqui para ser o sacrifício. Não, ele pegou o melhor da Trindade. Ele chamou a Trindade e falou assim, um de nós vai ter que ir, e vai ser você, meu filho. E ele fala, eu vou, Pai. E eles são um, aleluia. E você é um com ele. Quando você aceita Cristo, quando você é batizado com ele, quando é o batismo de arrependimento, não um arrependimento de falsidade, não é a pessoa sentir apenas um peso, não, arrependimento é mudança de raciocínio. Se eu fazia norte, eu vou para o sul, isso é arrependimento. Quando eu me batizo com Cristo, no arrependimento, o batismo é isso. É externar o que aconteceu dentro. Eu me torno um com Cristo. Eu me torno um com a Trindade. E tudo que é do Pai é meu. Aleluia. Tudo que o Pai, Jesus viu o Pai fazer, ele reproduziu na terra.
E Ele quer que você reproduza na terra. Assim como você lê na palavra, e essa palavra entra em você, e você olha para Jesus na palavra, e viu que Ele amou, e viu que Ele perdoou, e viu que Ele não andava em pecado. Ah, mas Jesus era Jesus, eu sou eu. Não, você hoje, quando aceita Jesus, é um pequeno Cristo. Aleluia. Deus lhe chamou para governar a terra. Eu acho interessante, que eu acredito que é no final desse livro, talvez você não tenha visto ou viu, a nossa justiça hoje é uma justiça ilimitada. Os antigos, na antiga aliança, que estavam vivendo e vivenciando os sacrifícios de bode para poder redimir o pecado, eles estavam em uma aliança inferior. Eles estavam em uma condição inferior, com promessas inferiores. Mas hoje em Cristo Jesus, nós temos uma justiça ilimitada. Se eles na antiga aliança, com uma prefigura de Cristo derramando o sangue de um cordeirinho que não removia pecado, porque na antiga aliança um animal que era morto não dava para remover o pecado, escondia o pecado, passava-se o sangue daquele animal em cima para que quando a glória de Deus viesse, aquela pessoa não morresse. Mas o sangue de Jesus, do Cordeiro de Deus, ele não apenas cobre, ele remove de uma vez por todas o seu pecado. E agora você está apto para entrar e viver no Santo dos Santos. Aleluia. Você não tem que ficar fazendo promessa, nem ficar correndo atrás de fogueira santa. Eu vou fazer agora, sei lá, alguma coisa para chamar a atenção de Deus. Um jejum de 40 anos. Não, você não precisa. Você tem Cristo em você. O poder de Deus em operação. Cristo em vós, a esperança da glória. E cada vez que você mergulha nesse Deus, você vai descobrir que você não está só. Ele disse, aleluia, que não deixaria você só. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele estará comigo, Ele estará com você todos os dias. Não vai ter um dia, irmã, eu pequei ontem. Eu aceitei Jesus e eu caí, derrapei ontem. Não importa. Confesse seu pecado. Nós temos um advogado junto ao Pai. E você vai falar assim: Pai, eu errei. Eu estou com nojo disso que eu fiz. Eu me arrependo do que eu fiz. Mas a partir de hoje, eu me levanto como o leão da tribo de Judá se levanta. E eu me coloco novamente pensando nas coisas que são do alto. Aleluia. E caminhando para este alvo, o autor e consumador da minha fé, Cristo Jesus. Então, amados, não deixe o diabo trazer condenação. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: agora, pois, não há condenação. Condenação vem para o homem decaído. Adão estava em condenação, mas em Cristo agora, pois, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está livre para andar de cabeça erguida. Não importa como foi o seu passado, não importa como foi a sua vida. Talvez a sua vida tenha sido desregrada. Talvez você tenha cometido os piores pecados que alguém tenha cometido. Mas quando você vem para Cristo e mergulha nele, agora ninguém mais vê você. Agora a gente fica em dúvida: é Jesus ou é essa pessoa? Porque está misturado.
Aleluia. Você agora é filho de Deus. E vou lhe só finalizar isso. O diabo sabe disso. E ele tem medo. Ele tem medo de cristão que sabe quem é. E ele sabe quando o cristão não sabe quem é. Ele percebe o comportamento de cristãos que eu não sei. Eu acho que eu sou um pecador redimido. Você não é um pecador redimido. Você era um pecador que foi redimido e agora é filho, santo, separado, menina dos olhos de Deus. Quem é doido de tocar? Aleluia. Quem é que vai tocar? Aleluia. E por que você está preocupado com as coisas? Se o próprio Deus nos ensina em Jesus, que Jesus não estava preocupado quando tinha uma grande multidão, e eles estavam com fome, e Jesus só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Está aparecendo aquela música, 5 pães e 2 peixinhos. Ele pega aquela comida, manda os discípulos dividirem as pessoas em quantidades, sentem na relva. Você já parou para sentar na relva? Sabe o que é sentar na relva? É sentar na grama. Quem é seu pai? Ele é o seu pastor, nada lhe faltará. Ele te faz repousar, descansar em relva, verdes pastos. Você é ovelha, você não é lobo não. Lobo não gosta de relva. Lobo fica inquieto. Lobo gosta de carne. Se você gostar de carne, eu estou com suspeita. Se você é carnal, é porque você, eita pega. Alguma coisa está errada. Porque ovelha gosta de capim. Ovelha gosta de folhinha. Ovelha não gosta de carne, não. Ovelha gosta da palavra. E ela se esmera. Se você não anda lendo a palavra, e se você não anda fazendo o que ele diz, então você não é dele. Irmã, deixe de ser dura. Eu não sou dura não, é a palavra que ele diz. É a palavra que me diz. Amém, irmão? Eu te amo. Me ame também. Amém. A gente vai se divertindo, né? É ouvindo a palavra e se alegrando em Deus. Então lembre-se, você é ovelha de Deus. Você está deitado em verdes pastos. E Jesus estava ali. Mandou os discípulos sentarem. E ali ele rendeu graças. E disse para o Pai assim: Pai, eu te rendo graças, porque tu sempre me ouve. Eu não vejo Jesus descabelado, preocupado. Eita pega. Meu Deus, aí chama os discípulos desesperados. Gente, vamos fazer uma campanha dos 70 pastores. Vamos fazer uma campanha agora do jejum de Israel. Para poder multiplicar essa comida, porque é muita gente, não tem padaria. Jesus não tem problema com pão, porque Ele é o pão da vida. Aleluia, Ele é a padaria do céu. Então na hora que Ele manda e rende graças, isso é uma oração de quem é filho. Não é só pedir, é render graças. Meu Deus, Deus está falando. Só renda graças. Senhor, te rendo graças, porque tu sempre me ouve. Agora Deus ouve o quê? O que tiver em linha com a palavra. Deus não vai ouvir oração de tolo. Deus vai ouvir a oração que está em linha com a palavra. Nem adianta falar, já estou rendendo graças pelo marido da minha vizinha que eu vou casar. É do diabo essa oração. Eu dou logo o nome aos bois. Entende? Essa oração é feitiçaria. É rebelião contra Deus. Oração em linha com a palavra. Pai,
eu te rendo graças pela minha família salva, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu te rendo graças pela provisão de comida na minha casa, eu te rendo graças porque a minha família é curada, é sarada, porque Jesus levou na cruz toda maldição da terra, do corpo do homem, da alma do homem e do espírito do homem. E a gente vai finalizar isso aí. Amém? Você hoje é livre em Cristo Jesus. E a maldição que estava sobre a lei, porque a lei de Deus, ela é boa, mas ela aponta e dá nome ao pecado. E quem não cumpre a lei, automaticamente ele é condenado. Não porque a lei é ruim, a lei é santa e ela é de Deus. Mas a maldição de quem não consegue cumprir a lei não está mais sobre a tua vida. Porque você hoje é filho de Deus. Você hoje tem aliança com Deus. E aonde você chegar, portas vão se abrir. Aonde você chegar, o mal não vai chegar. Amém? Se posicione, porque é assim que Deus lhe vê, assentado com Ele, nas regiões celestiais. Amém? Essa é a palavra que eu tinha para você, tá? Eu espero que tenha ajudado você um pouquinho nessa matéria, justiça de Deus. E se você tiver mais alguma dúvida, pode nos procurar. E olha, ano que vem, e esse ano ainda continua, mas nós estaremos sempre disponíveis para trazer para você o melhor de Deus, tá bom? Na palavra. Então seja enriquecido com o conhecimento da palavra e que você possa prosperar na sua casa, na sua família, nos seus negócios e no reino de Deus, tá bom? Continue nessa fé, amando sem limites. Ame as pessoas, perdoe as pessoas, porque só quem é filho consegue fazer isso. Andar em amor e viver em perdão. Quem é filho consegue. Por quê? Porque tem Espírito Santo de Deus dentro. Tá bom? Que Deus abençoe você. Seja enriquecido. Um abração. E em breve a gente se vê. E a gente vai poder se abraçar de verdade. Tá bom? Um beijo. Amo vocês.